Cara, Operação Dragão não é só um filme de ação. E eu já vou te falar isso logo de cara, como se a gente estivesse sentado assistindo junto. Isso aqui é aquele tipo de obra que te pega pela energia, não pela lógica perfeita da história. E sim, tem coisa ali que hoje parece simples, até meio quadrada, mas quando você entende o contexto, quando você sente o ritmo, você percebe por que esse filme virou uma referência absurda no cinema de artes marciais. E principalmente porque o nome de Bruce Lee ficou praticamente imortal depois disso. Agora imagina comigo, um templo isolado, cheio de mestres, discípulos, tensão no ar, e aquele tipo de silêncio que parece que vai quebrar a qualquer segundo. É assim que o filme começa. Não é explosão, não é perseguição, é postura, é presença. E já de cara a gente entende uma coisa. Aqui, lutar não é só bater. É filosofia, é ego, é controle. E o Bruce Lee entra nesse mundo como se ele não precisasse provar nada para ninguém. Mas ao mesmo tempo, ele prova tudo sem dizer uma palavra. O início já joga a gente dentro desse ambiente quase ritualístico. Mestres observando alunos, alunos observando mestres, todo mundo tentando medir força, sem falar em força. E aí o filme começa a brincar com isso de uma forma muito inteligente. Quem parece mais calmo, nem sempre é o mais fraco. E quem parece confiante demais, geralmente está escondendo alguma coisa. E é aí que a gente vê o primeiro grande momento de ação do filme. O Bruce Lee lutando. E não é uma luta qualquer. É aquela coisa limpa, precisa, quase irritante de tão perfeita. Não sobra movimento. Não falta movimento. Parece que ele já sabe o resultado antes mesmo do golpe acontecer. E depois disso, vem uma das cenas que eu sempre acho interessante, porque ela diz muito sobre o personagem sem precisar explicar nada. Os alunos desafiam ele, aquela provocação clássica. Vamos ver se você é tudo isso mesmo. E eles pedem para ele atravessar uma linha de mãos sem tocar. E o que ele faz? Ele não entra no jogo deles. Ele simplesmente responde com técnica, controle e desprezo silencioso. Não é arrogância barulhenta, é confiança tranquila. E aqui, se você já lutou, treinou, ou até viu alguém realmente bom em alguma coisa, você entende esse tipo de atitude. Não é show, é domínio. Depois disso, o filme começa a construir algo mais sério. O mestre dele entra em cena, e aqui o tom muda completamente. Porque não é mais sobre provar habilidade, é sobre responsabilidade. O mestre basicamente diz algo que muda o rumo da história. Existe um discípulo antigo que corrompeu o caminho, alguém que usou o conhecimento de forma errada, alguém chamado Han. E isso aqui é importante porque o filme não trata o vilão como vilão genérico. Ele já nasce como uma distorção de algo que era para ser puro. E quando o mestre pede para o Bruce Lee investigar e corrigir isso, não é só uma missão de polícia. É quase um acerto moral. Uma restauração de honra. E aí entra uma parte que muda completamente o clima do filme. Porque até agora a gente estava no mundo da filosofia marcial. E de repente o filme abre a porta para o mundo da espionagem. Surge um agente ligado à polícia, alguém que trabalha nas sombras, coletando informação. Ele chega com uma proposta clara. Isso aqui não é só luta. É infiltração. É investigação. É perigo real. E esse cara basicamente joga na mesa tudo o que o Bruce Lee precisa saber sobre Han. E aqui o filme começa a ficar mais pesado. A gente descobre que Han não é só um lutador poderoso. Ele é praticamente um chefão do crime numa ilha isolada. Um cara que construiu um sistema inteiro longe da lei. E o detalhe mais perturbador não é nem a violência. É o controle. Ele leva pessoas para a ilha, manipula, explora, elimina.
tudo longe de qualquer consequência. E isso deixa claro, porque ninguém consegue chegar perto dele. E aí vem a grande sacada. Não existe prova suficiente para invadir aquele lugar, mas existe um caminho. Um torneio de artes marciais que acontece de tempos em tempos na ilha. E esse torneio é a porta de entrada perfeita. Lutadores de todo lugar são convidados, o que cria uma desculpa limpa para a infiltração. E é aqui que o filme começa a transformar o Bruce Lee em algo mais do que um lutador. Ele vira isca, ele vira estratégia, ele vira risco calculado. Só que antes de ele aceitar isso completamente, o filme coloca um peso emocional muito forte na história. A gente conhece um homem que já teve contato com ele no passado, e esse encontro muda o humor da narrativa inteira. Porque esse cara revela algo sobre a irmã do Bruce Lee. E não é uma história leve. É uma história de violência, perseguição, perda e tragédia. Ele conta que ela foi atacada por homens ligados ao sistema de Han. Tentou fugir, tentou resistir, mas acabou presa numa situação impossível. E escolheu tirar a própria vida para preservar a própria honra. E aqui, o filme muda. Não é mais missão, não é mais espionagem. Agora é pessoal. E isso muda tudo no olhar do Bruce Lee. Você percebe que ele não está mais entrando nisso como agente. Ele está entrando como alguém que perdeu algo irreparável. E isso é o tipo de coisa que o filme não precisa dramatizar demais. Ele só deixa o silêncio fazer o trabalho. A reação dele não é explosiva. É pesada. É contida. É aquele tipo de dor que não precisa de grito. E depois disso, a gente vê ele indo se preparar, indo até o ponto de encontro, aceitando que o caminho agora não tem volta. E é aqui que começa a parte mais interessante para mim, como espectador. Porque o filme começa a montar o grupo de lutadores que vai entrar nessa jornada. Tem personagens com motivações diferentes. Tem gente fugindo de dívida, tem gente fugindo da polícia, tem gente buscando poder, tem gente só tentando sobreviver. E isso deixa tudo mais caótico, porque ninguém ali é herói perfeito. Todo mundo tem alguma rachadura. E quando eles começam a embarcar rumo à ilha de Han, você sente que isso não é uma viagem normal. É quase uma armadilha disfarçada de convite. E o Bruce Lee, no meio disso tudo, continua sendo o centro silencioso. Ele não fala muito. Ele observa muito. E isso deixa ele ainda mais perigoso. Porque enquanto todo mundo está pensando no torneio, ele está pensando em outra coisa. E essa diferença de foco é o que vai guiar tudo o que vem depois. E a gente ainda nem chegou na ilha. Isso aqui foi só o começo. Mas já dá para sentir que o filme não está brincando. E se você acha que isso aqui já está intenso, a próxima parte começa a mostrar como essa viagem muda completamente o jogo, quando os lutadores começam a se enfrentar antes mesmo de chegar no destino. E aí, meu amigo? O filme começa a mostrar a verdadeira natureza de cada um deles. E eu vou te falar como eu sempre senti essa parte. Parece que o filme dá um empurrão em todos os personagens e fala: agora se vira. Não tem mais teoria. Não tem mais conversa longa. É convivência forçada, tensão acumulada e gente demais com segredo demais no mesmo espaço. E isso começa já no embarque. A gente vê os lutadores chegando, cada um com uma energia completamente diferente. Tem gente ali claramente confiante demais, gente desconfiada, gente que só quer sobreviver, e gente que já está pensando em como vai ganhar vantagem antes mesmo de chegar na ilha. E isso é uma coisa que eu gosto muito nesse filme. Ninguém ali é figurante de fundo. Mesmo quem aparece pouco, parece que tem uma história pesada atrás. Entre esses lutadores, 2 chamam atenção logo de cara. Um deles é o tipo de cara que claramente entrou nisso por necessidade, não por glória. O outro já vem com aquela vibe mais agressiva, mais impulsiva, como se o mundo inteiro estivesse devendo alguma coisa para ele.
E o interessante é ver como o filme não perde tempo tentando transformar todo mundo em amigo. Pelo contrário, o barco já vira um ambiente de competição antes mesmo da competição oficial começar. E aí começa uma das coisas mais clássicas desse tipo de narrativa: apostas, provocações e testes disfarçados. Porque quando você junta lutadores fortes num espaço fechado, o ego sempre aparece primeiro que a disciplina. E é exatamente isso que acontece aqui. O clima vai ficando estranho. Pequenas provocações começam a virar quase desafios indiretos. Olhares que duram meio segundo a mais. Silêncios que parecem carregados demais. E o Bruce Lee, como sempre, no meio disso tudo. Mas não do jeito que todo mundo espera. Ele não entra nessa energia de caos gratuito. Ele observa. Ele economiza movimento. Ele deixa os outros se exporem sozinhos, e isso incomoda a gente impulsiva. Tem um momento específico em que um dos lutadores tenta forçar uma situação, como se quisesse provar dominância ali mesmo, dentro do barco. E o filme faz algo muito inteligente aqui. Em vez de transformar isso numa grande luta exagerada, ele mostra como uma única atitude já desmonta a intenção inteira do confronto. Porque o Bruce Lee não reage como esperado. Ele desvia o foco. Ele quebra a lógica da provocação. Ele faz o outro parecer exagerado sem nem precisar humilhar diretamente. E isso é quase pior para quem queria atenção. Enquanto isso, o barco continua avançando, e o filme começa a construir outra camada: a paranoia. Porque agora não é mais só "vamos chegar na ilha". Agora começa a sensação de que nem todo mundo vai chegar inteiro. E isso fica ainda mais forte quando a gente vê alguns dos lutadores começando a mostrar suas verdadeiras intenções. Um deles claramente está ali mais por dinheiro do que por honra. Outro parece estar fugindo de alguma coisa muito maior do que o torneio. E isso deixa o ambiente pesado. Porque quando você percebe que ninguém é totalmente confiável, até o silêncio vira suspeito. E no meio disso tudo, o filme começa a apresentar a estrutura do torneio e da ilha de forma indireta. Não tem uma explicação longa. A informação vai chegando em pedaços. Regras, convites, áreas restritas, controle rígido do anfitrião. Tudo isso vai montando na nossa cabeça a imagem de um lugar que não é só uma arena de luta. É um sistema fechado. Quase uma fortaleza disfarçada de evento esportivo. E quando finalmente o destino começa a se aproximar, o filme muda de ritmo de novo. Fica mais lento, mais observador. Como se estivesse preparando a gente para atravessar uma linha sem volta. E aqui entra uma parte que eu acho muito subestimada nesse filme: a chegada na ilha. Porque não é só "chegamos". É quase um ritual. Os lutadores vão sendo recebidos de forma muito controlada. Nada parece espontâneo. Tudo parece calculado. A recepção não tem calor humano, tem organização fria. Como se cada pessoa estivesse sendo catalogada mentalmente. E aí a gente conhece o ambiente do anfitrião. E eu vou ser sincero contigo. Esse é o tipo de cenário que parece bonito na superfície, mas quanto mais você olha, mais desconfortável fica. Tudo é elegante, tudo é luxuoso, tudo é impecável, mas nada parece livre. E isso é o primeiro grande sinal de que aquele lugar não é um simples torneio. É uma vitrine, um palco e talvez uma armadilha. A chegada dos lutadores também mostra uma coisa interessante. Eles começam a se dividir naturalmente em grupos mentais. Não precisa ninguém explicar. O comportamento de cada um já cria alianças invisíveis. Tem o grupo dos mais agressivos, o grupo dos mais calculistas e o grupo dos que ainda estão tentando entender onde se meteram. E o Bruce Lee continua numa posição curiosa. Ele não parece parte de nenhum grupo, mas também não está isolado de verdade. Ele está no meio de tudo, como se estivesse sempre um passo fora da cena principal, mas sempre perto o suficiente para enxergar tudo.
E isso é o que torna ele perigoso ali dentro. Porque enquanto outros estão se distraindo com postura e aparência, ele está lendo o ambiente. Agora, uma coisa importante começa a aparecer aqui: o anfitrião da ilha. Ele não precisa levantar a voz. Ele não precisa ameaçar ninguém diretamente. O controle dele vem da estrutura, do ambiente, da sensação de que tudo ali já está sob domínio dele, antes mesmo de qualquer luta começar. E isso é muito mais assustador do que um vilão que só grita. Porque esse tipo de controle não depende de força física, depende de sistema. E o filme começa a deixar isso cada vez mais claro. A chegada dos lutadores termina com uma recepção que mistura festa e intimidação ao mesmo tempo. Tem música, tem apresentação, tem espetáculo. Mas tudo parece coreografado demais, como se até o entretenimento fosse parte do controle. E no meio dessa apresentação, algo chama a atenção do Bruce Lee. Uma das pessoas envolvidas na organização chama a atenção dele de um jeito específico. Não é uma revelação ainda, mas é um reconhecimento silencioso. Um olhar que não deveria ter acontecido daquela forma. E isso planta uma dúvida. E dúvida nesse tipo de história é combustível. Enquanto isso, outros lutadores já começam a se perder dentro da própria ambição. Tem gente pensando em dinheiro, tem gente pensando em fama, tem gente pensando em sobrevivência. Mas quase ninguém ali está pensando no que realmente está por trás daquilo tudo. E isso cria uma sensação constante de que o perigo real ainda não começou. Porque o torneio ainda não começou. Mas o jogo psicológico já começou faz tempo. E é aqui que o filme faz algo muito inteligente. Ele transforma a ilha inteira numa espécie de tabuleiro invisível. Cada corredor, cada sala, cada interação parece ter um segundo significado. Nada é só decoração. Nada é só festa. E no meio dessa sensação crescente de desconforto, o filme deixa claro uma coisa. Isso não é um evento esportivo. É um teste de controle. E os lutadores ainda não perceberam completamente isso. Mas o público percebe. E o Bruce Lee já percebeu faz tempo. E a partir daqui, tudo começa a ficar mais perigoso. Porque agora a gente entra na fase em que as máscaras começam a cair aos poucos. E o torneio finalmente começa a mostrar sua verdadeira função dentro da ilha. Agora a coisa começa de verdade. Se nas duas primeiras partes a gente estava sendo apresentado ao jogo, às pessoas e ao clima estranho daquela ilha, aqui, em Operação Dragão, o filme finalmente aperta o botão de valendo. E quando ele faz isso, não tem mais volta. E eu sempre sinto essa parte como um divisor de águas, porque é aqui que o filme para de parecer só uma história de artes marciais e começa a virar um jogo psicológico pesado, onde cada luta é também uma leitura de caráter. E o mais interessante é que tudo isso acontece com uma naturalidade absurda. Não tem explicação longa, não tem discurso motivacional. Só acontece. E você, como espectador, vai sendo puxado junto. A gente começa vendo os lutadores sendo direcionados para a estrutura do torneio. O ambiente já não é mais de recepção elegante. Agora tem uma sensação de organização rígida, quase militar, mas ainda disfarçada de evento esportivo. E isso já muda a energia de todo mundo. Porque quando o sistema começa a te encaixar em categorias, em regras, em horários, você entende que não está mais num convite. Você está dentro de uma estrutura controlada. E isso pesa. Os lutadores começam a se olhar diferente. Aquela confiança do barco já não é mais tão solta. Agora, existe um tipo de tensão mais séria, mais focada. Como se todo mundo estivesse tentando lembrar por que veio até ali. E o Bruce Lee continua naquele estado dele que eu sempre acho fascinante nesse filme. Ele não parece ansioso. Ele parece pronto. Não é arrogância, é preparação silenciosa.
E isso incomoda quem confunde calma com fraqueza. A primeira rodada de lutas começa, e o filme não perde tempo em alongar isso. Ele mostra o suficiente para a gente entender a lógica do torneio. Aqui não tem glamour exagerado, tem eficiência. Cada luta é curta, direta e reveladora. E isso é importante. O filme não quer que a gente fique só empolgado com golpes. Ele quer que a gente observe comportamento. Porque cada lutador entrega mais sobre si, no jeito de lutar, do que em qualquer diálogo. Tem gente que entra com raiva demais e se desgasta rápido. Tem gente que entra calculando demais e perde oportunidade. Tem gente que entra equilibrado, mas ainda assim revela insegurança em pequenos detalhes. E enquanto isso acontece, o Bruce Lee vai assistindo tudo com aquele olhar que parece simples, mas não é. Ele não está só vendo quem ganha ou perde, ele está lendo o padrão. E isso faz toda a diferença. Porque no meio de um torneio desses, força sem leitura de ambiente não significa nada. A primeira luta dele chega, e aqui o filme faz uma coisa muito inteligente. Ele não transforma isso em espetáculo vazio. Ele transforma em demonstração de controle. O oponente vem agressivo, tentando impor presença, tentando quebrar ritmo. Mas o Bruce Lee não entra nesse ritmo. Ele quebra o ritmo do outro. E isso é quase humilhante sem ser explícito. Ele não precisa exagerar. Ele só precisa ser mais preciso. E quando a luta termina, o que fica não é só vitória. É a sensação de que lutar contra ele não é só físico, é mental. E isso muda a forma como os outros começam a enxergar ele dentro da ilha. Agora, ele não é só mais um participante. Ele vira referência silenciosa. Mas enquanto isso acontece, o filme começa a expandir outra camada importante. O lado oculto da ilha. Porque o torneio é só a superfície. E isso vai ficando mais claro conforme pequenos eventos começam a acontecer fora da arena. Movimentações estranhas. Pessoas sumindo de cena. Guardas levando informações de um lado para o outro com cuidado demais. E o filme não explica isso diretamente. Ele deixa você sentir. E isso é uma escolha muito mais eficiente do que exposição longa. A gente também começa a ver que o sistema do anfitrião não depende só da força dos lutadores ou da estrutura do torneio. Ele depende de vigilância, olhares, controle, informação. Nada ali é deixado sem observação. E isso cria um ambiente onde até caminhar sozinho já parece arriscado. Enquanto isso, o Bruce Lee começa a agir de forma mais estratégica dentro da ilha. Ele não está só lutando quando é chamado. Ele está observando quando não está sendo visto. E isso é uma diferença enorme. Porque quem só reage ao torneio está jogando o jogo deles. Mas quem observa fora dele começa a jogar outro jogo. Em paralelo, alguns lutadores começam a se perder na própria ambição. O filme mostra isso de forma bem humana. Não é só ganância caricata. É necessidade, ego, medo, sobrevivência. Tem gente que precisa ganhar para sair de uma dívida. Tem gente que precisa vencer para provar algo para si mesmo. E isso deixa o torneio mais interessante, porque ninguém está ali por um único motivo simples. E quando motivações são múltiplas, decisões ficam imprevisíveis. E imprevisibilidade é exatamente o que o dono da ilha parece querer. Agora, uma coisa que começa a chamar atenção é a presença de certas figuras dentro da organização do torneio. Pessoas que não parecem apenas funcionários. Pessoas que parecem ter funções específicas demais, como se estivessem observando mais do que servindo. E o filme vai deixando isso pingar aos poucos, sem entregar tudo. É aquela sensação de que existe uma segunda camada de jogo acontecendo em paralelo. E o Bruce Lee começa a perceber isso. Não de forma completa ainda, mas o suficiente para saber que alguma coisa não fecha. E isso muda o comportamento dele. Ele começa a se afastar de distrações desnecessárias.
Ele começa a evitar exposição sem motivo. Ele começa a se mover com intenção dupla: lutar quando precisa e investigar quando pode. E isso deixa ele ainda mais perigoso dentro daquele ambiente. Porque agora, ele não é só um competidor. Ele é um infiltrado dentro da própria competição. E enquanto o torneio avança, o filme vai apertando a tensão aos poucos, como se estivesse girando um parafuso invisível na narrativa. Nada explode de uma vez, mas tudo vai ficando mais apertado, mais controlado, mais inevitável. E é aqui que a gente sente claramente que o filme está preparando alguma virada maior, porque as lutas, embora importantes, começam a parecer menos o foco principal e mais um meio para outra coisa. Algo maior. Algo escondido. E o Bruce Lee, mesmo sem dizer isso explicitamente, já está agindo como alguém que não está só ali para lutar. Ele está ali para entender. E isso muda completamente o jeito como a gente assiste daqui para frente. Porque a partir desse ponto, cada vitória, cada deslocamento, cada encontro dentro da ilha começa a carregar um peso duplo. O que está acontecendo na superfície e o que está acontecendo por trás dela. E o pior é que a gente ainda nem viu o verdadeiro rosto do sistema inteiro. E quando isso vier à tona, o torneio vai parar de ser um evento e vai virar sobrevivência. Aqui a gente começa a entrar numa das fases mais interessantes de Operação Dragão, porque o filme para de depender só da adrenalina das lutas e começa a trabalhar uma coisa que ele faz muito bem: tensão silenciosa. E eu sempre sinto essa parte como aquele momento em que você já não está mais assistindo um torneio. Você está dentro de um sistema fechado, tentando entender quem está jogando e quem está sendo jogado. O clima dentro da ilha muda de novo. Depois das primeiras lutas, todo mundo já não está mais tão confiante quanto antes. A energia de "cheguei aqui para vencer" começa a ser substituída por uma sensação mais cautelosa, como se cada lutador estivesse percebendo, aos poucos, que aquilo não é só competição, é observação constante. E isso pesa no comportamento de todo mundo. O Bruce Lee continua naquele estado muito característico dele no filme. Ele não reage ao ambiente como os outros. Ele absorve o ambiente. Enquanto alguns lutadores estão preocupados com vitória imediata, ele está preocupado com padrão, com estrutura, com comportamento repetido. E isso faz ele parecer sempre um passo à frente, mesmo quando ele não faz nada. Agora, uma coisa que começa a ficar mais evidente é como o torneio em si é usado como distração perfeita. As lutas continuam acontecendo, mas elas já não têm aquele impacto de novidade. O que começa a chamar atenção são os intervalos entre as lutas, os corredores, as movimentações de pessoas fora da arena, os encontros rápidos que parecem não significar nada, mas significam. E o filme começa a trabalhar isso de forma muito inteligente. Ele não te dá respostas, ele te dá comportamento. E comportamento nesse tipo de história vale mais do que qualquer explicação. Enquanto isso, alguns lutadores começam a se destacar não só pela habilidade, mas pelo estilo de lidar com pressão. Tem gente que tenta manter postura agressiva o tempo todo, como se isso fosse esconder insegurança. Tem gente que tenta parecer relaxado demais, mas o corpo entrega tensão. E o Bruce Lee, ele não tenta parecer nada, ele simplesmente é constante. E isso começa a incomodar quem depende de leitura fácil dos outros. Em paralelo, a ilha começa a revelar pequenas fissuras no controle perfeito que parecia existir no início. Nada explícito, nada aberto, mas pequenas falhas de rotina. Um olhar que dura mais do que deveria. Um guarda que muda de posição sem explicação clara. Uma porta que não deveria estar fechada em determinado momento. E o filme não chama a atenção para isso com destaque.
Ele só coloca ali e deixa você perceber. Isso é o tipo de construção que deixa tudo mais tenso, porque você começa a desconfiar de tudo sem ter confirmação de nada. E isso é exatamente o que o sistema da ilha parece querer. A dúvida constante. Agora, nesse ponto do filme, começa a ficar claro que alguns lutadores estão sendo observados de forma mais direta do que outros. Não é aleatório. Tem padrão. Alguns recebem atenção constante da organização. Outros parecem ser ignorados propositalmente. E isso levanta uma questão importante dentro da narrativa. Quem realmente importa aqui? Quem está sendo testado e quem está sendo usado? O Bruce Lee começa a perceber esse tipo de diferença de forma cada vez mais clara. E ele não comenta isso com ninguém. Ele só ajusta o próprio comportamento. E isso é uma das coisas mais interessantes sobre o jeito que o personagem é escrito aqui. Ele não precisa verbalizar tudo para mostrar que entendeu. Enquanto isso, o filme começa a introduzir uma sensação estranha de rotina forçada. Os lutadores comem juntos, treinam, esperam, lutam, mas tudo dentro de horários extremamente controlados. Isso começa a tirar a espontaneidade do ambiente. E quando você tira a espontaneidade de pessoas competitivas em um espaço fechado, o que sobra é tensão acumulada. E tensão acumulada sempre procura uma saída, mesmo que seja indireta. A gente também começa a ver pequenas interações que parecem triviais, mas que carregam subtexto, olhares rápidos entre pessoas da organização, trocas de informação sem palavras, gestos discretos que indicam coordenação. E isso reforça a ideia de que existe algo acontecendo fora do campo de visão dos lutadores, algo que eles ainda não têm acesso. E o Bruce Lee começa a agir cada vez mais como alguém que está tentando reduzir essa distância entre o visível e o invisível. Ele começa a circular mais, a observar mais, a se posicionar de forma estratégica sem chamar atenção. E isso transforma ele em um problema silencioso para o sistema da ilha. Porque enquanto outros estão reagindo ao torneio, ele está analisando o torneio. E isso muda tudo. Em paralelo, o filme começa a brincar mais com o psicológico dos lutadores. Pequenas provocações, rivalidades sutis, disputas que não são declaradas oficialmente, mas que existem no comportamento. E isso vai desgastando as pessoas aos poucos. Não de forma explosiva, mas constante. E esse desgaste é mais perigoso do que qualquer luta direta, porque ele altera decisões. E decisões erradas em um ambiente como aquele têm consequência real. O interessante é que, mesmo com toda essa tensão crescendo, o filme ainda segura qualquer grande revelação. Ele prefere construir camadas. E cada camada adiciona mais pressão. E aqui a gente começa a sentir claramente que a ilha não é só um palco de luta. É um ambiente desenhado para observar reação humana sob controle. Quem se adapta, quem perde controle, quem tenta quebrar regras, quem obedece sem questionar. E isso transforma o torneio em algo muito maior do que esporte. Agora é experimento. E essa percepção muda completamente a forma como você enxerga cada cena. Porque até uma conversa simples entre lutadores começa a parecer carregada de significado oculto. O Bruce Lee, nesse ponto, já não está só competindo. Ele está operando dentro do sistema, enquanto tenta entender o sistema. E isso cria uma dualidade interessante no personagem. Ele precisa parecer participante, mas agir como observador. E isso exige um nível de controle muito acima da média. E é aqui que o filme começa a preparar o terreno para mudanças maiores. Porque você sente que essa estrutura não vai se manter estável por muito tempo. A pressão está acumulando. Os padrões estão sendo percebidos. E o equilíbrio da ilha está começando a ficar instável,
mesmo que ninguém diga isso em voz alta. E quando isso finalmente estourar, não vai ser só mais uma luta, vai ser uma quebra de sistema. Agora, o clima de Operação Dragão entra numa fase mais perigosa, porque aqui o filme começa a deixar claro que o torneio nunca foi o objetivo real. Ele era só a embalagem. E isso muda completamente a forma como a gente começa a olhar para a ilha. Eu sempre sinto essa parte como aquele momento em que o personagem para de explorar e começa a ser observado de volta de forma ativa. Não é mais só ele lendo o ambiente. O ambiente também começa a reagir a ele. E isso fica cada vez mais evidente com o avanço das lutas e das movimentações fora da arena. O Bruce Lee continua lutando, mas agora as vitórias dele não têm mais só impacto esportivo. Cada vitória vira um tipo de sinal, uma marca, algo que começa a chamar a atenção não só dos outros lutadores, mas principalmente da estrutura da ilha. E isso é perigoso, porque quanto mais você se destaca num sistema controlado, mais você deixa de ser participante comum e começa a virar variável. E variável, nesse tipo de ambiente, sempre vira alvo de ajuste. Enquanto isso, o filme continua alternando entre duas camadas, o que acontece na arena e o que acontece fora dela. E essa alternância começa a ficar mais importante do que as próprias lutas. Dentro da arena, os combates seguem intensos, rápidos, diretos. Mas fora dela, é onde o jogo real está acontecendo. E o Bruce Lee começa a perceber isso de forma mais clara agora. Ele não está só observando adversários, ele está observando padrões de controle. Quem entra, quem sai, quem observa, quem evita ser observado. E isso começa a criar uma leitura muito mais profunda da ilha. A sensação que cresce é simples. Nada ali é espontâneo. Até o silêncio parece organizado. E isso vai corroendo a confiança geral dos lutadores, mesmo daqueles que ainda tentam manter postura de superioridade. Alguns começam a ficar mais agressivos fora de hora, outros ficam mais fechados, outros tentam criar alianças rápidas, como se isso fosse proteção suficiente dentro de um ambiente que claramente não funciona por lógica comum. E o filme não precisa explicar isso com diálogo. Ele mostra no comportamento. E comportamento entrega tudo. Agora, um ponto interessante que começa a ganhar peso é a forma como certos lutadores passam a ser tratados de forma diferente dentro da estrutura do torneio. Não é algo declarado oficialmente, mas dá para perceber. Alguns recebem atenção constante, outros são praticamente ignorados. E isso começa a levantar uma dúvida muito importante dentro da narrativa. Existe um nível de interesse escondido por trás de cada luta? O Bruce Lee começa a sentir isso mais do que qualquer outro, e ele começa a ajustar o próprio posicionamento dentro desse sistema. Ele não se coloca como estrela, ele não se coloca como ameaça aberta, ele se coloca como alguém que está sempre no limite entre visibilidade e invisibilidade. E isso é estratégico. Porque nesse tipo de ambiente, quem é totalmente visível vira alvo, e quem é totalmente invisível vira irrelevante. O ponto seguro é exatamente no meio, e ele começa a operar exatamente aí. Enquanto isso, o filme começa a intensificar pequenos eventos fora da arena que parecem desconectados, mas na verdade não são. Movimentações de guardas, trocas de posição, pessoas sendo chamadas sem explicação clara, rotinas sendo quebradas por motivos que não são explicados ao público, nem aos lutadores. E isso cria uma sensação crescente de que existe um segundo sistema operando por trás do torneio. Um sistema que não aparece no palco, mas controla o palco. E isso muda completamente o tom da história. Agora não é só sobre vencer lutas, é sobre entender quem realmente controla o que está acontecendo ali. E o mais interessante é que o filme nunca entrega isso de forma direta. Ele deixa você montar esse quebra-cabeça aos poucos.
E o Bruce Lee começa a montar mais peças do que qualquer outra pessoa. Em paralelo, algumas interações entre lutadores começam a ficar mais tensas. Pequenas rivalidades se intensificam, mas não de forma organizada. É mais como fricção constante dentro de um ambiente controlado. E isso também parece intencional, porque um ambiente tenso demais impede planejamento. E impede planejamento é exatamente o que um sistema controlador quer. Agora, nesse ponto, o filme também começa a deixar mais evidente uma coisa importante. A ilha não é só um lugar isolado. Ela é um ambiente projetado para minimizar interferência externa. Nada entra facilmente, nada sai facilmente. E isso reforça a sensação de armadilha que já vinha sendo construída desde o começo. E o Bruce Lee começa a perceber que a única forma de entender completamente aquele lugar não é só vencendo lutas. É encontrando acesso ao que está fora da arena. Mas isso não é algo simples, porque tudo ali parece desenhado para manter os participantes dentro de um ciclo fechado. Lutar, descansar, esperar, repetir. E qualquer tentativa de quebrar esse ciclo exige risco. E risco naquele ambiente não é simbólico, é real. Enquanto isso, o filme vai aumentando a pressão sem fazer alarde. Não existe um grande discurso anunciando mudança. Existe apenas a sensação crescente de que algo está prestes a sair do controle. E essa sensação é mais eficaz do que qualquer explicação direta. O Bruce Lee, nesse ponto, já não está mais apenas jogando dentro das regras do torneio. Ele está testando os limites do sistema. E isso começa a mudar o comportamento das pessoas ao redor dele. Porque sistemas controlados não gostam de variáveis que testam fronteiras. E quando alguém começa a testar essas fronteiras, o sistema responde, mesmo que silenciosamente. E é exatamente isso que começa a se preparar aqui. A ilha ainda parece estável, mas é uma estabilidade artificial. E quando algo artificial começa a ser pressionado demais, ele não se adapta. Ele quebra. E o filme deixa essa tensão no ar, sem resolver nada ainda. Porque o que vem depois não é só evolução de torneio, é colapso de controle. Aqui, a gente entra numa das partes mais tensas de Operação Dragão, porque o filme finalmente para de só sugerir perigo e começa a mostrar que o sistema da ilha não gosta de ser observado, e isso muda completamente o jogo. Até agora, o Bruce Lee vinha caminhando numa linha fina entre participar do torneio e investigar o que está por trás dele. Mas aqui, essa linha começa a ficar instável. Cada passo dele parece ter mais peso. Cada movimentação começa a gerar reação. E isso é o tipo de coisa que não é coincidência dentro desse universo. O clima na ilha fica mais pesado de um jeito quase invisível. Não é que tudo muda de uma hora para outra. É mais como se o ambiente começasse a responder às ações dele. Olhares que duram um segundo a mais. Guardas que aparecem em lugares que não estavam antes. Rotinas que mudam sem explicação. E o filme não te entrega isso com destaque. Ele te força a perceber. E isso deixa tudo mais desconfortável. Enquanto isso, o torneio continua, mas já não tem mais aquele foco principal. As lutas ainda acontecem, ainda têm intensidade, mas começam a aparecer distrações organizadas, algo que mantém os participantes ocupados enquanto outra coisa acontece fora da arena. E o Bruce Lee percebe isso cada vez mais claramente. Ele começa a se mover com mais intenção fora das lutas. Não é mais só observação passiva. Ele começa a testar limites do ambiente. E isso é perigoso. Porque nesse tipo de sistema, curiosidade já é comportamento suspeito. A tensão aumenta quando algumas movimentações começam a indicar que ele não está tão invisível quanto parecia. O filme sugere que ele está sendo notado de forma mais ativa pela estrutura da ilha. E isso muda o tom das cenas. Agora,
Até um simples deslocamento pelos corredores tem peso. Cada passagem parece vigiada. E isso deixa claro uma coisa: o sistema não é passivo. Ele responde. Em paralelo, alguns lutadores começam a ficar mais agressivos não só nas lutas, mas fora delas também. O ambiente fechado, a pressão constante e a falta de controle real começam a gerar explosões de comportamento. Mas o mais interessante é que essas explosões parecem, de alguma forma, úteis para quem controla a ilha. Porque caos controlado ainda é controle. E isso começa a levantar uma suspeita importante dentro da narrativa. Talvez parte da tensão entre os lutadores não seja só consequência, mas ferramenta. Enquanto isso, o Bruce Lee começa a focar menos em reação e mais em movimento estratégico. Ele não está mais só esperando oportunidades. Ele começa a criar pequenas oportunidades. E isso exige um tipo de paciência que nem todo mundo ali tem. Porque enquanto outros reagem ao ambiente, ele começa a tentar entender o que está por trás da estrutura do ambiente. E isso o coloca em uma categoria diferente dentro do torneio. Não oficialmente, mas na prática. O filme também começa a intensificar a sensação de que existem áreas da ilha que não fazem parte do evento. Lugares onde o acesso é restrito, onde a circulação muda, onde a presença de guardas é mais constante. E isso reforça a ideia de que o torneio é só uma camada superficial. Abaixo dele existe outra estrutura, mais rígida, mais controlada, mais perigosa. E o Bruce Lee começa a se aproximar, mesmo sem ter mapa completo disso ainda. E isso aumenta o risco dele a cada movimento. Agora, uma coisa importante acontece aqui no nível emocional da narrativa. A solidão do personagem começa a ficar mais evidente. Ele não está realmente integrado a nenhum grupo. Ele não confia totalmente em ninguém. E ninguém confia totalmente nele. E isso não é dito em diálogo. Isso é construído na forma como ele circula, observa e reage. Ele começa a parecer alguém que está sempre sozinho, mesmo quando está cercado de pessoas. E isso reforça o papel dele como elemento fora do padrão dentro daquele sistema. Enquanto isso, o filme continua usando as lutas como marcador de progressão, mas agora elas parecem menos importantes do que o que acontece entre elas. E isso é intencional, porque o foco já não é mais quem ganha o torneio. O foco virou quem está controlando o torneio. E essa mudança de perspectiva é o que começa a deixar tudo mais pesado. O Bruce Lee começa a agir de forma mais arriscada em alguns momentos, testando respostas do ambiente. E o ambiente responde. Nem sempre de forma direta, mas responde. E isso cria uma sensação constante de vigilância crescente. O filme começa a transmitir que existe uma linha invisível sendo desenhada ao redor dele. Ele ainda não está preso, mas já não está livre. E essa diferença é importante, porque ainda existe movimento, mas o espaço desse movimento está diminuindo. E isso prepara o terreno para algo maior. Porque quando um sistema começa a restringir movimentos de forma progressiva, ele geralmente não está tentando parar alguém de repente. Ele está preparando o momento certo para agir. E o Bruce Lee começa a perceber isso antes de qualquer outro lutador. E é aqui que o filme deixa claro, sem dizer em voz alta. Ele já não está mais dentro do torneio como participante comum. Ele virou alvo de observação direta. E quando isso acontece dentro de um sistema fechado, a próxima etapa nunca é confortável. É confronto. E aqui a gente chega numa parte de Operação Dragão, onde o clima muda de tensão crescente para algo mais perigoso. Agora existe resposta. Não é mais só o Bruce Lee observando a ilha. A ilha começa a observar ele de volta. E isso muda completamente o ritmo do filme.
Eu sempre sinto essa fase como aquele ponto em que o personagem percebe que já passou do limite de segurança sem perceber. Não tem uma cena única dizendo isso. Não tem alguém explicando, mas você sente no ar. Cada movimento fica mais pesado, como se existisse um custo invisível para cada decisão. E o mais interessante é que o Bruce Lee continua sendo o mesmo em essência, mas o ambiente ao redor dele não é mais o mesmo. Ele ainda luta do mesmo jeito, ainda observa do mesmo jeito, mas agora existe uma sensação constante de que ele está sendo lido também. E isso é o começo de um jogo mais perigoso. Dentro da ilha, as rotinas continuam. Treinos, lutas, deslocamentos, interações controladas. Mas tudo começa a parecer menos espontâneo. Até as pessoas parecem mais cuidadosas com o que fazem perto dele. E isso não é paranoia. O filme começa a sugerir isso visualmente e pelo comportamento. A presença da organização do torneio se torna mais ativa nos bastidores. Pessoas que antes eram só parte do cenário começam a ter movimentações mais específicas, como se estivessem ajustando algo em tempo real. E isso cria uma sensação estranha. O torneio não está apenas acontecendo, ele está sendo administrado como uma operação. Enquanto isso, o Bruce Lee começa a mudar levemente a forma como ele se posiciona. Não é uma mudança brusca, mas uma adaptação constante. Ele começa a circular com mais propósito, a reduzir exposição desnecessária, a observar reações antes de agir. E isso deixa ele ainda mais difícil de prever. Porque ele não reage como os outros lutadores. Ele calcula sem parecer que calcula. Agora, uma coisa que fica cada vez mais evidente é a diferença entre os participantes. Alguns continuam acreditando que aquilo é apenas um torneio de prestígio. Outros já começaram a perceber que existe algo errado, mas ainda não conseguem nomear exatamente o que é. E alguns simplesmente continuam jogando como se nada estivesse acontecendo. E essa divisão cria uma tensão silenciosa dentro da ilha. Porque quando as percepções não são iguais, as reações também não são. E isso gera conflito sem precisar de provocação direta. O filme também começa a aumentar a presença de áreas restritas dentro da ilha. Lugares que não fazem parte do circuito oficial do torneio, mas que claramente fazem parte da estrutura de controle. E isso começa a chamar mais atenção do Bruce Lee. Não por curiosidade superficial, mas porque ele começa a identificar padrões. Locais onde o fluxo de pessoas muda. Horários em que certas áreas ficam mais movimentadas. Rotinas que não batem com o funcionamento normal de um evento esportivo. E isso vai montando um mapa mental muito mais complexo do que o torneio em si. Agora, uma figura importante dentro da ilha começa a ganhar mais presença indireta. O próprio organizador do sistema, Han. Ele ainda não está em destaque constante, mas a presença dele começa a ser sentida através das decisões, da estrutura e do controle absoluto do ambiente. E isso é uma forma muito inteligente de construção de vilão, porque ele não precisa aparecer o tempo todo para dominar a narrativa. Ele domina através das consequências. E o Bruce Lee começa a perceber isso mais claramente. Cada regra, cada limitação, cada comportamento imposto dentro da ilha parece ter uma origem central, e isso cria um foco inevitável. Agora, não é mais sobre sobreviver ao torneio, é sobre entender quem está por trás dele. Enquanto isso, o filme começa a intensificar um elemento psicológico importante, a sensação de isolamento crescente. Mesmo cercado de pessoas, o Bruce Lee começa a operar cada vez mais sozinho dentro da narrativa. Ele não depende de ninguém, e ninguém depende dele. Isso cria uma figura quase solitária no meio de um ambiente extremamente populoso. E essa solidão não é emocional apenas, é estratégica. Porque dentro daquele sistema, confiança é risco.
e risco demais significa exposição. Em paralelo, alguns eventos começam a sugerir que a estrutura da ilha não é só para o torneio. Existem camadas que não são visíveis para os participantes comuns. E o filme começa a deixar isso mais claro através de pequenas observações. Áreas que não deveriam ter movimentação, mas têm. Pessoas que aparecem em lugares onde não deveriam estar. Mudanças de rotina que não são explicadas. Nada é direto, mas tudo aponta na mesma direção. Existe algo acontecendo abaixo da superfície do torneio, e o Bruce Lee está cada vez mais perto disso. Agora, uma coisa importante começa a acontecer aqui. O ambiente começa a reagir de forma mais sutil às ações dele. Não é confronto direto, é contenção, é ajuste. É o sistema tentando equilibrar uma variável que está saindo do padrão. E isso é muito mais perigoso do que agressão aberta. Porque agressão você vê. Ajuste você só percebe quando já aconteceu. O filme também começa a criar momentos em que o silêncio pesa mais do que a ação. Cenas onde nada importante acontece de forma óbvia, mas tudo está carregado de significado. Olhares rápidos, movimentos interrompidos, mudanças de direção sem explicação. E isso vai criando uma paranoia controlada dentro da narrativa. E o mais interessante é que o Bruce Lee não entra em pânico com isso. Ele simplesmente registra, e isso o diferencia ainda mais dos outros lutadores. Porque enquanto alguns reagem emocionalmente ao ambiente, ele absorve o ambiente como informação. E isso transforma ele numa ameaça estrutural ao sistema, mesmo sem ele declarar isso. O filme deixa isso muito claro sem dizer diretamente. E isso é o que torna essa fase tão importante. Porque aqui, a história deixa de ser sobre competição e começa a ser sobre infiltração dentro de um sistema que já está se movendo para impedir essa infiltração. E o Bruce Lee, mesmo sem verbalizar isso, já está entrando numa fase onde cada passo dele não é mais só escolha, é consequência. E quando um sistema começa a responder a alguém assim, o próximo passo raramente é neutro. A tensão não está mais crescendo. Ela já está estabilizada num nível perigoso. E agora, só falta uma coisa acontecer para tudo mudar de forma definitiva. O sistema decidir agir abertamente. Aqui, a gente entra numa das partes mais importantes de Operação Dragão, porque o filme finalmente começa a apertar o cerco de verdade. Até agora, tudo era tensão acumulada, observação, movimentos sutis. Mas aqui começa a sensação clara de que o sistema da ilha não está mais só reagindo. Ele está se preparando para encurralar. E isso muda o peso de cada cena. O Bruce Lee continua no mesmo estado mental dele, calmo, observador, sempre um passo atrás do movimento aparente e um passo à frente do movimento real. Mas agora existe uma diferença importante. Ele não está mais só explorando o ambiente. Ele está sendo rastreado dentro dele. E isso não é dito diretamente. Você sente no comportamento das pessoas ao redor. Os corredores parecem mais vigiados, as rotinas mais rígidas, as interações mais curtas, mais controladas. Até o silêncio parece mais organizado. E isso é um sinal claro de que o sistema começou a ajustar o nível de controle. O torneio ainda acontece, ainda tem lutas, ainda tem estrutura. Mas agora tudo parece funcionar como cobertura para outra coisa. Algo mais interno, mais oculto, mais direcionado. E o Bruce Lee começa a perceber pequenas mudanças que não são coincidência. Movimentações que antes eram fluidas, agora parecem direcionadas. Pessoas que circulavam livremente começam a aparecer em padrões mais repetitivos. E quando padrões aparecem, é porque alguém está organizando. Em paralelo,
o filme começa a deixar mais claro que existe uma hierarquia invisível dentro da ilha. Não é só organizador e lutadores. Existe um meio-termo. Pessoas que controlam fluxo, informação, acesso. E isso cria uma estrutura muito mais complexa do que o torneio mostra oficialmente. Agora, uma coisa importante começa a ficar mais evidente. O isolamento do Bruce Lee não é só circunstancial. Ele começa a ser funcional para o sistema. Quanto mais sozinho ele fica, mais previsível o movimento dele se torna para quem está observando de fora. E isso é uma armadilha psicológica muito inteligente, porque isolamento parece liberdade, mas também é exposição total. E o filme começa a brincar exatamente com isso. Enquanto isso, algumas áreas da ilha começam a ganhar um peso diferente na narrativa. Lugares que antes eram apenas parte do cenário, agora parecem carregar função estratégica. Não é mais só onde os lutadores ficam, é onde o sistema opera. E o Bruce Lee começa a identificar isso sem precisar de explicação. Ele observa rotinas, horários, fluxos, e começa a montar um entendimento mais profundo da estrutura por trás do torneio. E isso o aproxima perigosamente da verdade. Agora, o filme começa a aumentar a sensação de que certos eventos estão sendo antecipados pelo sistema. Como se algumas decisões dos lutadores não fossem mais totalmente livres. Não é controle explícito, é controle indireto. Ambiente, pressão, vigilância constante. E isso influencia comportamento sem precisar interferir diretamente. E isso é o tipo de controle mais eficiente que existe. O Bruce Lee começa a sentir isso mais claramente agora. Não como teoria, mas como padrão repetido. E isso muda o foco dele. Ele não está mais apenas procurando evidências. Ele está tentando entender o mecanismo. Como o sistema se move, como ele reage e como ele se protege. Enquanto isso, o filme começa a deixar claro que a presença de Han não é só física ou hierárquica. Ela é estrutural. Tudo ali existe dentro de um desenho que leva até ele, mesmo quando ele não aparece. E isso cria uma sensação muito forte de centralização de poder, como se a ilha inteira fosse uma extensão da vontade dele. Agora, uma coisa interessante acontece aqui. Alguns lutadores começam a sentir que algo está errado, mas não conseguem transformar isso em ação concreta. Eles percebem padrões estranhos, mas não têm acesso à visão completa que o Bruce Lee está começando a construir. E isso cria uma diferença importante dentro da narrativa. Percepção não é igual a compreensão, e compreensão não é igual a ação. E só quem consegue juntar as duas coisas realmente muda o jogo. O Bruce Lee começa a se aproximar disso, mas ainda com cuidado, porque o sistema responde a excesso de atenção, e isso é algo que o filme reforça, sem precisar falar diretamente. Quanto mais você entende, mais você se expõe. Em paralelo, o ambiente começa a ficar mais frio emocionalmente. Mesmo cenas que envolvem convivência entre lutadores parecem menos naturais. Existe uma sensação de que todos estão se segurando, como se qualquer ação fora do padrão pudesse gerar consequência. E isso cria uma tensão constante. O filme também começa a reforçar a ideia de que o torneio em si está se tornando irrelevante para a verdadeira dinâmica da ilha. As lutas continuam acontecendo, mas parecem cada vez mais um mecanismo de distração ou manutenção de ordem, e não o objetivo real. E isso muda completamente a leitura do espectador, porque o foco deixa de ser quem vai ganhar e passa a ser o que está sendo escondido. O Bruce Lee começa a se mover com mais intenção agora. Cada deslocamento dele parece calculado em 2 níveis: o que ele está fazendo e o que isso revela para o sistema. E isso é um jogo muito mais perigoso,
porque agora não é só sobre vencer lutas. É sobre não ser interrompido antes de entender tudo. E o filme deixa essa sensação crescer sem resolução, porque aqui a história já não está mais no ponto de virada. Ela está no ponto de compressão. Tudo está sendo pressionado ao mesmo tempo. E quando essa pressão finalmente quebrar, não vai ser gradual. Vai ser instantâneo. Aqui a gente chega numa das partes mais pesadas de Operação Dragão, porque agora o filme para de só sugerir que algo está errado e começa a deixar claro que o sistema da ilha já escolheu o seu próximo movimento. E quando isso acontece, tudo fica mais frio, mais calculado, mais inevitável. O Bruce Lee continua no mesmo estado de atenção total que ele vinha construindo até aqui, mas agora existe uma diferença sutil e muito importante. Ele não está mais só observando o sistema. Ele está dentro do alcance direto dele. E isso muda o ritmo de tudo ao redor. As movimentações na ilha ficam mais organizadas, não no sentido de mais eficientes, mas no sentido de mais controladas. Como se o espaço estivesse sendo ajustado aos poucos para limitar improviso. E improviso é exatamente o que o sistema não quer. Os lutadores continuam suas rotinas, mas já não existe a mesma sensação de liberdade. Até as conversas parecem mais curtas, mais medidas. Ninguém fala demais. Ninguém se expõe demais. E isso não é coincidência. É adaptação forçada. Enquanto isso, o Bruce Lee começa a perceber algo que muda completamente o peso da narrativa até aqui. O sistema não está apenas reagindo a ele. Ele está sendo estudado. E quando você percebe isso, a ilha deixa de ser cenário. Vira laboratório. Cada movimento dele parece estar sendo observado com mais atenção do que o dos outros lutadores. Não de forma aberta, mas de forma estratégica. Pequenas mudanças no comportamento das pessoas ao redor indicam que a informação está circulando em outro nível. E isso é perigoso. Porque quando um sistema começa a te estudar, ele não precisa te atacar imediatamente. Ele precisa entender seus padrões primeiro. Em paralelo, o filme começa a reforçar mais uma camada importante. A estrutura interna da ilha não depende só de força ou vigilância direta. Ela depende de informação. Quem sabe o quê? Quem viu o quê? Quem está sendo observado por quem? E isso cria uma rede invisível de controle que vai além do torneio. O Bruce Lee começa a se mover com mais cuidado agora. Não por medo, mas por consciência. Ele entende que qualquer ação fora do padrão pode ser interpretada pelo sistema como quebra de protocolo. E quebra de protocolo, ali dentro, não é ignorada. É respondida. O mais interessante é que o filme começa a reduzir o ruído ao redor dele. Menos distrações, menos interações aleatórias, menos encontros sem propósito. E isso cria uma sensação estranha. Como se o mundo ao redor dele estivesse ficando mais vazio, mas ao mesmo tempo, mais focado nele. E isso não é liberdade. É isolamento progressivo. Enquanto isso, algumas pistas sobre a verdadeira natureza do que está acontecendo na ilha começam a se tornar mais consistentes. Não como revelação direta, mas como repetição de padrões. Movimentos repetidos. Rotinas que não mudam. Estruturas que não se adaptam. E isso começa a mostrar que o sistema da ilha não foi feito para evoluir durante o torneio. Ele foi feito para manter controle dentro de um modelo fixo. E qualquer variável fora desse modelo se torna ameaça. O Bruce Lee começa a se encaixar exatamente nessa categoria. Agora, o filme também começa a intensificar uma sensação psicológica muito importante: a solidão estratégica. Ele não está isolado porque foi deixado de lado. Ele está isolado porque está sendo separado do fluxo comum de informação. E isso muda tudo. Porque em ambientes controlados,
Informação é poder. E retirar alguém do fluxo de informação é uma forma de contenção. Em paralelo, os lutadores continuam suas atividades, mas a energia geral da ilha começa a parecer mais contida. Como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ainda estivesse sendo segurado. E essa sensação de adiamento constante aumenta a tensão. Porque o espectador sente que existe um ponto de ruptura inevitável. E ele está chegando. O Bruce Lee começa a agir agora com ainda mais precisão. Cada movimento dele dentro da ilha começa a parecer duplamente significativo. O que ele está fazendo e como isso será interpretado pelo sistema. E isso cria uma camada extra de risco em tudo. Porque agora, até ações corretas podem gerar resposta errada se forem mal interpretadas. E isso é exatamente o tipo de ambiente que Han construiu. Um ambiente onde o controle não depende só de força, mas de leitura. Quem interpreta o quê? Quem reage a quê? E quem está sempre 2 passos atrás da informação real. O filme também começa a mostrar que a presença de Han não precisa ser constante para ser dominante. Ela se manifesta através da estrutura, das regras, da forma como o ambiente se organiza. E isso cria um tipo de vilão que não depende de presença física para exercer poder. Ele está no sistema. E o Bruce Lee começa a entender isso de forma cada vez mais clara. Agora, tudo começa a convergir para uma sensação de preparação final. Não para mais um evento do torneio, mas para uma resposta do sistema. Porque ele já foi observado o suficiente, já foi estudado o suficiente, e já começou a ser interpretado como risco. E quando isso acontece dentro de um sistema fechado, o próximo passo não é diálogo, é contenção. E o filme deixa isso no ar, sem resolver. Porque agora não existe mais espaço para neutralidade dentro da ilha. Só existe movimento, ou bloqueio. E o Bruce Lee está exatamente no ponto onde esses 2 caminhos começam a colidir. Chegou aqui, é onde Operação Dragão deixa de ser só um filme de artes marciais e vira um colapso controlado de tudo que vinha sendo construído até agora. E eu vou te falar como eu vejo essa última parte, sem romantizar. Não é sobre luta final. É sobre sistema perdendo o controle do próprio controle. Porque até aqui, tudo foi pressão, leitura, observação. Mas agora, o filme finalmente abre a porta do que estava sendo escondido desde o começo. E quando isso acontece, não tem mais volta para o clima anterior. O Bruce Lee já não está mais só participando de algo dentro da ilha. Ele virou o problema central que o sistema precisa resolver. E isso muda o comportamento de tudo ao redor. A ilha fica mais fechada, mais rígida, mais silenciosa de um jeito estranho, como se até o ambiente estivesse segurando a respiração antes de algo acontecer. E isso não é exagero narrativo, é construção de tensão. O torneio, que antes parecia o centro de tudo, já nem tem mais o mesmo peso. As lutas ainda existem, mas agora parecem quase secundárias perto do que está acontecendo fora delas. Porque o verdadeiro jogo já não é visível na arena. É nos corredores, nas decisões, nos movimentos que não são anunciados. E no momento em que o sistema decide que o Bruce Lee não pode mais continuar circulando livremente, tudo muda de escala. Agora não é mais observação, é contenção ativa. E aqui o filme finalmente deixa cair a máscara completa da ilha. Isso nunca foi só um evento esportivo. Sempre foi um mecanismo de poder, de controle e de eliminação de variáveis perigosas sob cobertura de competição. E quando isso fica claro, o peso muda. Porque tudo que parecia parte do torneio ganha outro significado. As regras, os convites, as limitações, as movimentações internas. Tudo era estrutura de controle.
E agora o Bruce Lee está no centro disso. E ele não reage como alguém encurralado reagiria de forma emocional. Ele reage como alguém que já entendeu o mapa inteiro. E isso é o ponto mais perigoso dele dentro dessa história. Porque quando você entende o sistema, você para de jogar dentro dele do jeito que ele espera. E o sistema responde. A partir daqui, o filme entra numa sequência final que não é só ação, é quebra de equilíbrio total. O Bruce Lee começa a atravessar o que antes era restrito. E cada passo dele dentro dessas áreas é como puxar uma peça de dominó que estava escondida atrás do cenário. E o sistema começa a reagir abertamente, não mais com sutileza, mas com força. E isso transforma a ilha inteira num campo de confronto real. O que antes era vigilância vira perseguição. O que antes era controle vira tentativa de contenção desesperada. E o Bruce Lee, nesse ponto, já não está mais apenas lutando para sobreviver ou vencer. Ele está desmontando a estrutura ao vivo, passo por passo, enquanto entende como ela funciona. E isso é o tipo de coisa que o sistema não pode mais ignorar. Porque agora não é mais sobre ele, é sobre o que ele sabe. E conhecimento dentro de um sistema fechado é mais perigoso do que força. E é aqui que a figura de Han finalmente deixa de ser só presença indireta e vira confronto inevitável. Não como vilão aparecendo, mas como sistema respondendo diretamente à ameaça que surgiu dentro dele. E o confronto final não é só físico, é simbólico. É o choque entre controle absoluto e adaptação absoluta, entre estrutura rígida e leitura em tempo real. Entre um sistema que acredita que pode prever tudo e um indivíduo que já parou de jogar dentro do previsto. E quando essas duas forças se encontram, o resultado não é equilibrado. É ruptura. O combate final não parece só uma luta coreografada. Parece uma falha no sistema acontecendo ao vivo. Cada movimento é consequência de tudo que veio antes. Vigilância, isolamento, pressão, leitura, manipulação. E o Bruce Lee não luta como alguém tentando vencer. Ele luta como alguém desmontando a lógica do próprio confronto. E isso muda tudo. O sistema começa a perder coerência. As estruturas começam a deixar de funcionar como deveriam. E a ilha, que antes parecia perfeita no controle, começa a mostrar falhas irreversíveis. E quando o domínio de Han finalmente quebra dentro desse confronto, não é só uma derrota pessoal. É a queda da ilusão de controle total. Porque o sistema dele dependia de uma coisa: previsibilidade. E o Bruce Lee nunca foi previsível dentro desse ambiente. E quando o imprevisível vence o sistema, não sobra espaço para a continuação do mesmo modelo. O que fica no final não é só vitória de personagem, é colapso de estrutura. E é por isso que esse filme continua tão forte até hoje. Porque, no fundo, Operação Dragão não é só sobre luta. É sobre o momento exato em que um sistema inteiro descobre que não consegue mais se proteger de alguém que já entendeu como ele funciona. E quando isso acontece, o sistema não se adapta. Porque quando você termina esse filme, a primeira sensação não é "acabou a luta final". É mais algo como "isso aqui não era só um torneio. Era outra coisa disfarçada de torneio o tempo inteiro". E isso fica muito mais claro quando você para pensar no peso do Bruce Lee dentro desse tipo de história. Ele não entra como herói tradicional que vai salvar o dia no estilo clássico. Ele entra como alguém que vai desmontando um sistema por dentro, peça por peça, até sobrar só o esqueleto da estrutura. E isso é o que faz esse filme ainda funcionar mesmo décadas depois. Porque o que ele vende não é só coreografia de luta, é presença. E presença aqui significa tudo. Como você se move num ambiente que tenta te controlar, como você reage quando percebe que está sendo observado, e, principalmente, como você muda o jogo quando entende as regras reais por trás das regras oficiais.
E isso é uma coisa que muita gente ignora quando assiste só pelo impacto das lutas. Mas o filme, no fundo, está o tempo inteiro falando sobre leitura de sistema. Quem percebe primeiro, quem se adapta melhor e quem quebra o padrão. E isso é o que separa o Bruce Lee dos outros personagens dentro da ilha. Não é só força, é leitura, é timing, é consciência de ambiente. E quando você olha por esse ângulo, o final não parece só uma luta final estilizada. Parece o ponto inevitável de um sistema que foi forçado a lidar com uma variável que ele não conseguiu mais encaixar. Agora, sendo bem honesto contigo aqui como criador, uma coisa que eu acho muito interessante nesse filme é que ele não precisa te explicar moral nenhuma. Ele não te dá discurso sobre bem e mal o tempo todo. Ele te coloca dentro de um espaço controlado e deixa você sentir quando aquilo começa a falhar. E isso é muito mais eficiente do que narrativa explicativa. Porque você não só entende que o sistema é ruim, você vê o sistema perdendo o controle. E isso é uma diferença enorme. E quando chega o final, essa sensação de colapso não é exagero cinematográfico. É consequência acumulada. Tudo que parecia pequeno antes, olhares, regras, rotinas, silêncios, vai se somando até virar pressão suficiente para quebrar a estrutura. E o Bruce Lee, dentro disso, não é um destruidor mágico. Ele é só alguém que não aceita ser reduzido a comportamento previsível. E isso, dentro de qualquer sistema rígido, é sempre o ponto de ruptura. Então, se eu tivesse que resumir essa experiência toda como criador de conteúdo, eu diria o seguinte para o meu público. Esse não é um filme sobre vencer inimigos. É um filme sobre entender quando o ambiente inteiro foi desenhado para te limitar. E ainda assim, encontrar espaço para agir fora disso. E talvez seja por isso que ele ficou tão icônico. Porque no fundo, todo mundo já sentiu, em algum nível, estar preso dentro de algum sistema menor na vida. Regras, pressão, estrutura, expectativa. E ver alguém quebrando isso com consciência, não com caos, é o que torna tudo tão satisfatório de assistir. E é isso que fica depois do final. Não é só lembrança da luta. É a sensação de que, em algum ponto, entender o jogo já é metade da vitória. Depois de tudo isso, quando a tela escurece em Operação Dragão, o que fica não é só a lembrança de luta, de ilha, de torneio. Nada disso. O que fica é uma sensação meio estranha de calma depois do caos. Mas não aquela calma confortável. É uma calma que parece que ainda está processando o que acabou de acontecer. E eu sempre achei curioso como esse filme faz isso sem esforço. Porque ele não tenta te dar um encerramento emocional mastigado. Ele simplesmente para. E isso obriga você a ficar com o resto. E o resto, nesse caso, não é só a história do Bruce Lee, ou do Han, ou da ilha. O resto é a ideia de um sistema fechado que tenta controlar tudo. E de alguém que, mesmo sem destruir tudo com explosão ou discurso, vai desmontando esse controle, só por não jogar do jeito que o sistema espera. E isso, para mim, é onde o filme fica maior do que ele mesmo. Porque quando você tira as lutas, os cenários, o torneio, sobra uma coisa bem simples e bem mais desconfortável. A sensação de que controle total sempre depende de alguém aceitar jogar o jogo. E no momento em que alguém para de aceitar isso, o sistema começa a perder estabilidade. E isso é muito mais atual do que parece. Porque não importa se você está falando de uma ilha, de um torneio ou de qualquer outro contexto. Sempre que existe uma estrutura rígida demais, ela depende de previsibilidade. E o que esse filme mostra, sem precisar explicar em discurso, é que previsibilidade quebra quando alguém começa a observar demais. Aí tudo muda. Agora, saindo um pouco do filme e falando contigo diretamente como criador aqui no vídeo.
Eu acho que o que faz Operação Dragão continuar relevante não é nostalgia, nem só o nome do Bruce Lee. É a sensação de presença. A forma como ele domina a cena sem precisar falar demais. A forma como ele observa mais do que reage. E, principalmente, a forma como o filme transforma cada espaço em algo que está sempre te medindo de volta. E isso é raro. Porque muito filme de ação mostra luta, mas poucos mostram ambiente. E aqui o ambiente é praticamente um personagem. Ele te observa, ele te limita, ele te testa. E isso muda tudo. E talvez seja por isso que, mesmo depois de tantos anos, esse filme ainda gera esse tipo de discussão. Porque ele não envelhece só como cinema de ação. Ele envelhece como ideia de controle e resistência. E quando você termina ele, você não sai pensando só, que luta final incrível. Você sai com aquela sensação meio silenciosa de que sempre existe um jogo maior acontecendo por trás do que a gente vê primeiro. E talvez essa seja a parte mais importante de tudo isso. Porque no fim das contas, o filme não é sobre vencer um vilão. É sobre perceber o sistema. E quando você percebe, você já não assiste do mesmo jeito.